Fala, embaixadores! Muito bom dia! Muito bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula, seja bem-vindo a mais uma manhã de direção, a mais uma manhã onde o seu coração vai se aquecer para aquilo que você precisa fazer, para aquilo que você tem que decidir, para aquilo que você tem que resolver, para o lugar que você precisa caminhar para viver as coisas exponenciais que foram preparadas e reservadas para você ao vivo. Estamos ao vivo para mais um dia. Você que está aqui comigo no Instagram, você que está aqui no YouTube, digita isso aí. Estamos ao vivo mais um dia. Mais um dia que eu venci. Venci a preguiça, venci o caixão da cama, venci a vontade de dormir. E parabéns para você que levantou também. Parabéns para você que despertou. E eu já quero começar com uma pergunta para você que está aqui, você que está junto comigo ao vivo, você que vai ver essa mensagem depois. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está ouvindo ou escutando? Muitas pessoas, elas não ouvem verdadeiramente, elas estão só escutando. Por que você está falando isso, Ricardo? Porque Jesus, quando ele ia dizer algo importante, tem uma passagem que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no final, em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, talvez você está, né, só escutando. Quem está escutando é aquela pessoa que entra por um ouvido e sai por outro. É uma coisa muito interessante, eu me lembrei de uma história agora. Conta essa história que um palestrante, ele foi fazer 3 dias de palestra em o mesmo lugar. E tinha um menino na primeira fila. E no primeiro dia, aquele menino estava com o dedo em um dos seus ouvidos, no ouvido direito. E ele ali com o dedo no ouvido, e o palestrante olhou e, né, achou estranho, mas deixou. No segundo dia, aquele menino volta, senta na frente e coloca o dedo de novo no mesmo ouvido. Ele falou: nossa, esse menino deve estar com alguma dor no ouvido, né? Porque ele passava o tempo todo aqui nessa palestra. No terceiro dia, está lá de novo o menino com o dedo no mesmo ouvido. Mas ele percebeu que aquele menino não tinha uma face de dor, não tinha uma face de choro, mas ele tinha uma face de alguém que ouvia atentamente. E aí ele terminou aqueles 3 dias, ele desceu e falou assim: deixa eu te perguntar, eu fiquei curioso, porque há 3 dias que você está aqui me ouvindo falar e você passou 3 dias com o dedo no seu ouvido. Você está com alguma dor? E o menino respondeu assim: não, é porque o meu pai me ensinou que muitas vezes as pessoas ouvem alguma coisa, entra no ouvido e sai pelo outro. E quando é algo importante, a gente tem que ouvir e tem que descer para o coração. Então eu passei com uma mão no ouvido para que entrasse por um e não saísse no outro, mas descesse para o meu coração, porque eu sabia que era algo importante. É um exemplo interessante para te fazer pensar nisso. O que, o que traz resultado para a sua vida verdadeiramente não é o que você ouve. Na verdade, vamos seguir, né? O raciocínio que traz resultado para a sua vida não é o que você escuta com o seu ouvido, é o que desce para o seu coração. Então, aquilo que desce para o seu coração, que tem o poder de alcançar os seus sentimentos, é aquilo que vai te fazer mudar. É aquilo que vai te fazer crescer, é aquilo que vai te fazer avançar, é aquilo que vai te fazer prosperar. Então, se você quiser deixar de escutar e de ouvir, você precisa fazer com que isso desça para o seu coração. Desça para o seu coração. É hora de fazer isso descer
para o seu coração. Então, a leitura de hoje, a leitura que nós vamos fazer, ela está em Provérbios, capítulo 22, verso 17. Provérbios 22, 17. Do 17 até o 21. Abre aí. Provérbios 22, verso 17 até o 21. Diz assim. Eita! Já ia ler o negócio errado aqui. Provérbios 22, 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o coração ao conhecimento. Então aqui tem uma direção para você. Qual é a direção, Ricardo? Inclina o ouvido. Ouve as palavras, mas faz com que essas palavras desçam ao seu coração. Então, quem é que tem verdadeiramente resultado na vida? Quem é a pessoa que, ao ouvir a instrução todas as manhãs aqui, consegue ter resultado? Não é quem escuta. Quem escuta só entrou pelo ouvido e não desceu ao coração, como está escrito aqui. Mas quando desce para o coração, você reflete, você medita, você pondera, você avalia, você faz. Porque você está pegando uma direção que não é de homens, você está pegando algo no manual de instruções que foi deixado para o homem para você aplicar na sua vida, em qualquer área, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, e isso vai trazer para você resultado. Só que está escrito assim, ó, você tem que se inclinar. Se inclinar é uma atitude de alguém que reconhece. Reconhece que precisa de um conselho. Reconhece que precisa de uma direção, de uma informação. Só que para que eu possa aplicar na minha vida, para que você possa aplicar na sua vida, você precisa entender o seguinte: não basta você ouvir como alguém passivo. Porque o que acontece? As pessoas elas ouvem e pegam uma promessa de Deus e esperam na passividade. Ei, você precisa ouvir e assentar no seu coração aquilo e perceber o que eu tenho que fazer. Oh, Paulo Silvestre. Tamo junto, Linhares. Vai fazer 2 anos que eu te acompanho. Muito bom. Nós nos conhecemos pessoalmente, Paulo? Você já esteve aqui no Método Soul? 2 anos é muito tempo, hein, mano? 2 anos é muito tempo. Dá para tirar muita informação. Dá para pegar muito aprendizado. Dá para pegar muitas verdades, aplicar na vida e ter resultados. Só que deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu tenho feito algumas reuniões com alguns alunos. E quem participou dessas reuniões nesses dias consegue perceber o quanto é diferente uma reunião, uma mentoria ali de 1 hora com uma aula de 1 hora aqui aberta para todo mundo. Então fico muito feliz de ter vocês aqui há 1 ano junto comigo, há 2 anos. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não passar para o próximo nível, você vai passar mais 10 anos aqui. Só que daqui a 10 anos eu não vou estar mais aqui. Estava pensando nisso hoje cedo. Vocês não têm noção do que é eu passar meia hora aqui de manhã com essa luz que eu passo na minha frente. Dá uma dor no olho, uma dor na cabeça.
E sabe por que que tem essa luz? Só para a imagem ficar mais bonita. Você acredita nisso? Mais bonita para quem? Para você que está aí assistindo. Camilo Rodrigues, como você está, meu amigo? Um abraço para você, para sua família. Deus abençoe você e os seus negócios sempre. Então, o Carlos colocou, gratidão pela reunião. Mas e aí, Carlos? Uma reunião resolveu sua vida ou a gente vai continuar caminhando e dar o próximo passo? Eu fico olhando para vocês e eu vejo assim, quantos dias faltam para essas pessoas despertarem para viver o que elas precisam viver? O que que falta? O que que falta? O que que falta? Camilo, cara, vem pro Método Soul, mano. Eu sei que você participou de alguns eventos aí dos embaixadores, mas o Método Soul é diferente de tudo, de tudo, de tudo que você já viveu, cara. Um negócio incrível, 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 incrível. Chegou a hora de inclinar o coração de verdade. Inclinar o coração é tomar decisão. Inclinar o coração é disposição. Inclinar o coração é fazer muitas vezes aquilo que a sua mente humana não consegue entender. Sabe a dificuldade que muitos de vocês têm de crescer de verdade e acreditar no que Deus tem para vocês? É uma dificuldade de inclinar o coração para algo que vocês não conseguem compreender e que vocês sabem falta alguma coisa ainda para fazer. Uma das frases que eu mais ouvi ao longo da minha vida, da minha caminhada, é a seguinte: Ricardo, eu não estou pronto para as coisas simples, simples da vida, para as decisões simples que Deus pede para as pessoas tomarem, como, vou só usar um exemplo aqui, tá? Chegou a hora de se batizar. O que eu mais ouvia é as pessoas falando: eu não estou pronto. Eu vejo tantas pessoas perdendo coisas incríveis porque elas continuam dando essa desculpa. Eu não estou pronto. Não, ainda não é a hora. Não quero falar assim, ó, faz muito sentido para mim, mas hoje eu não consigo. De verdade, você não vai conseguir nunca, do seu jeito. Porque você está tentando inclinar a sua mente, não o seu coração. Se você não entender o que eu estou falando aqui agora, você nunca vai passar para o próximo nível em nada. Porque quando você inclina a sua mente, não inclina o seu coração, a tendência é que você não consiga viver o que foi preparado para você. Sabe por quê? Porque você está inclinando algo que é muito humano. E o homem humano não consegue distinguir as coisas que são espirituais, porque são loucura. Eu estou aqui falando de coisas tão profundas com os meus alunos que me seguem há 1 ano, 2 anos, 3 anos. E acredite se quiser, eu ainda tenho que pedir a mesma coisa todos os dias. Você pode deixar o like nessa mensagem. A metade das pessoas nesse momento, a metade, exatamente a metade das pessoas nesse momento, não apertaram um botãozinho para falar assim: poxa vida, valeu, Ricardo, obrigado. Aí de verdade, assim, eu quero que você entenda, eu não estou falando para quem é novo, está aqui há 1 dia. Estou falando para quem está aqui há 2 anos, que fala com orgulho: eu estou aqui há 2 anos, mas não aperta o botão do like. Aí eu fico pensando: o que eu posso esperar de alguém assim? O que eu posso esperar de alguém que não aperta um botão?
Não dá para esperar nada. Mas você espera, Ricardo? Não, eu continuo sem esperar. Sabe por quê? Porque aquilo que você não faz por mim é porque você não faz por você mesmo. Você não faz por você. Não sou eu que estou perdendo. Não sou eu que estou deixando de fazer. Não sou eu que estou deixando de inclinar o meu coração. Inclina o seu coração. Sabe do que eu me lembrei agora? Eu me lembrei de Pedro e de João na última ceia com Jesus. Jesus emite uma sentença, ele fala assim: um de vocês que come comigo à mesa vai me trair. João ficou louco e falou assim: meu Deus, o que vai ser? Quem que é? E ele não tem coragem de perguntar para Jesus. Sabe o que eu vejo? Quem inclina o ouvido e não inclina o coração, não tem nem coragem de perguntar o que é que vai acontecer. Pedro, nessa época, seguia Jesus bem de longe. Está escrito assim. Ele estava perto, fisicamente. Ele estava perto, audivelmente. O ouvido dele estava escutando, mas o coração dele não estava inclinado. Então, Pedro fala assim: João, pergunta para ele quem é. E João reclina. João inclina os ouvidos para ouvir com o coração. E ele fala assim: mestre, quem é? E Jesus responde baixinho para ele: porque tem coisas que só vão ser faladas. Não é para quem escuta, é para quem ouve. A Thalita, legal, sinta-se amada por mim. Ai, ai. Legal ver vocês repetindo aquilo que vocês ouvem, né? Sinta-se amado por mim. Fico feliz. Fico feliz de ver você aqui, Thalita. Fico feliz de ver o que está acontecendo com você, o que aconteceu com a sua família. Eu fico feliz. O que a Leidiane colocou, uma aluna querida e esposa de um grande aluno, Anderson, te conheci em janeiro e comprei uma mentoria que para mim é uma honra, através de uma decisão para mudar de fase. Muitas vezes você está perto, igual Pedro, mas você tem que ficar junto igual João. Tem muita gente perto igual Pedro. Tão perto que negou ele 3 vezes em um só dia. De tão perto que ele andava. Porque ele só escutava e nunca ouvia. Quem é você? Você está escutando ou ouvindo? Chegou a hora de inclinar o coração. Chegou a hora de inclinar o coração. Olha que linda, a Thalita colocou assim, grande parte, a maior parte foi por conta do método Soul. A restauração da minha família. Uau! Tem um cara que é muito falado nas escrituras. Ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje
os meus olhos te veem. Muita gente conhece a Deus só de ouvir falar, mas os seus olhos nunca viram. Seus olhos nunca viram. Chegou a hora de você ver com seus olhos, para você ter uma mudança de verdade. Verso 18. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e aplicares todos os teus lábios. Se aquilo que você ouve realmente faz sentido, você tem que esconder no seu coração e praticar. Você consegue entender que a palavra é um grande manual de instrução que nunca deixa nenhuma ponta solta? Por quê? Porque pensa comigo, a boca fala do que o coração está cheio. Então você consegue entender que existe muita coisa que entra nos seus ouvidos porque você escuta, mas não desce no seu coração porque você não ouve. Ei, escuta o que eu estou falando aqui. Tem muita coisa que entra pelos seus ouvidos, mas não desce para o seu coração porque você escuta, mas não ouve. Quem ouve atentamente, ouve com o ouvido e aquilo desce para o coração. E no momento em que precisa falar alguma coisa, a boca fala do que o coração está cheio, porque deixou de escutar e passou a ouvir, inclinou os seus ouvidos como alguém que inclina o coração e pede: Pai, fala comigo porque eu preciso ouvir a tua voz, ouvir a tua direção, perceber aquilo que o Senhor está falando comigo. Porque muito mais do que seguir o Senhor de longe, mesmo parecendo que eu estou perto fisicamente, eu quero ser alguém que, quando escuta, ouve, desce para o coração, guarda aquilo às 7 chaves e faz o que o Senhor disse como uma grande direção, porque eu sei que os teus sonhos são maiores do que os meus, a tua vontade é maior do que a minha. Para de escutar e começa a ouvir. Olha o que o Hilton falou, um grande amigo, um grande aluno. Quem fizer o método Soul nunca mais será o mesmo. Todos os dias eu colho frutos do que aprendi no método Soul. Gratidão, Ricardo, por transbordar todos os dias em nossas vidas. Isso é incrível. Isso é incrível. Incrível. Uma das coisas mais lindas que existem é você se orgulhar daquilo que você faz. Isso é incrível. Verso 19. O 18. Porque é coisa agradável guardares no teu coração e aplicares todos aos teus lábios. Ou seja, você guarda no seu coração e você fala daquilo, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje instrução. Olha o verso 20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos. Quem te dá conselho? Quem te dá conselho? Quem te dá instrução? Eu sempre lembro disso. Uma das coisas que mais me marca no povo americano não é o resultado que eles têm, mas é porque eles têm. Todos os grandes e bem-sucedidos empresários americanos, eles têm uma coisa:
conselheiros. Os presidentes americanos têm conselheiros e, na maioria das vezes, são cristãos. Homens de Deus que estão acima da percepção natural das coisas dessa terra. Vai chegar um momento na sua vida que só as coisas naturais não vão te suprir mais. E eu espero que esse momento seja logo. Mas eu não quero que você se escore numa vida espiritual porque a sua vida natural não dá resultado. É muito fácil. É muito fácil pregar o evangelho para o pobre, porque ele não tem no que se apegar. Eu quero ver você ser uma pessoa bem-sucedida e continuar apaixonado. É por isso que muita gente se esconde atrás da pobreza. É por isso que o evangelho da teoria da pobreza é tão difundido, porque eles batem em cima do evangelho que é a teoria da prosperidade. Não é teoria. O evangelho traz prosperidade. Prosperidade é o dom de Deus em nós. Prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas muitas pessoas se escondem atrás da pobreza para dizer que a única coisa que tem é Deus. Você é pobre, cego, miserável e nu. Peraí, até quando você vai se esconder atrás da falta de recurso para dizer que depende de Deus? Para de envergonhar o seu pai. Você está trazendo vexame para ele. Você não entendeu nada sobre identidade, sobre clareza, sobre propósito. Nada. Agora, peraí. E se você for bem-sucedido e continuar dependendo dele? Aí sim, você elevou seu nível de maturidade. Não se esconda atrás da sua falta de resultado para buscar Deus. Chega de buscar Deus para ter resultados. Tenha resultados porque ele já te achou. Não confunda as coisas. Não inverta as coisas. Não use a religião como um amuleto. Use a sua fé para te alavancar em tudo que você fizer. Para te fazer próspero em tudo que você colocar suas mãos. Chega de enganar a si mesmo. Chega. Chega de mentir para si mesmo. Chega de ter medo do dinheiro porque ele vai te afastar de Deus. Quebra essas crenças mentirosas e malignas no seu coração. Deus não tem aversão ao dinheiro. Nunca teve. Nunca. Nunca. O dinheiro é só um servo. Se você colocou ele como Senhor, a culpa é só sua. Só sua, de mais ninguém. Nunca foi pensado para ser assim. Nunca foi pensado para ser assim. Nunca, nunca, nunca. Absolutamente nunca. Só que você insiste em deixar assim. Você insiste em que seja assim. Mas isso é só você que decidiu. Não tem nada a ver com o Pai. Quero te ajudar a descobrir quem você é de verdade. Quero te ajudar. Você já viu depoimentos aqui só hoje do Método Soul, da transformação que as pessoas viveram. Chegou a sua vez. É claro, se você quiser sair desse lugar que você está. Se você quiser sair do lugar que você está, saia do lugar que você está, saia. Saia desse lugar, saia. Decida viver algo diferente. Decida viver algo novo. Decida pagar o preço pelo menos uma vez. Só uma vez. Tá aí o link. Você que está no Instagram, na bio do meu Instagram tem um link. Vai ter uma oferta na próxima semana, na segunda-feira, do Método Soul. Quem não pegar essa oferta nesse dia, vai pagar mais caro. Se quiser vir. Se quiser. Porque é só se você quiser. A promessa de prosperidade é condicional. Se quiser. Se quiser. Então, para você que quer, tá aí o link, você que está aqui no YouTube,
está fixado. Clica nesse link, entra no grupo do WhatsApp para receber uma oferta na segunda-feira. E você que está aqui no Instagram, é só entrar aí na bio do meu Instagram que tem lá o link. Fechou? Deus abençoe vocês e até amanhã.